Amados, bom dia. Antes, pastor Rafael, a gente anda junto há 28 anos, né? E não é só o pastor Rafael, é o Ivan, é o pastor Afonso. Quando o pastor Afonso, ele estava conosco, ele me acompanhou a minha vida inteira, a pastora Cristina, ou seja, toda a família do pastor Afonso. Quem alcançou a minha casa foi Deus, claro. Mas quem Deus usou foi a família do pastor Afonso. Então, a gente tem andado juntos há 28 anos. E foi uma família que acreditou em mim, por isso eu estou aqui. Ah, Deus não acreditou em mim, em você? Claro que Ele acreditou. Ele é o primeiro a acreditar na gente. Mas Ele usa pessoas para que a gente venha a ser orientada, para que a gente venha a ser instruído. Então, a família do pastor Afonso como um todo, né, foram os missionários, que a gente acha que só missionário é quem vai para a Tailândia, é para quem vai para Bangladesh. A missão de Deus, querido, eu não vou dar uma aula de missão, eu vou só dar uma introdução. É uma só, independente do local geográfico. Estou falando em relação ao plano de salvação. A missão de Deus, ele vai muito além do plano de salvação. Mas em relação ao plano de salvação, é um só. Estou na Ásia ou estou na América, a missão de Deus é uma só. Então, significa que eu sou missionário e significa que você também é um missionário. Beleza? Então, vamos abrir as nossas Bíblias, lá no Evangelho de João, o capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, o capítulo 14. Nos diz a palavra de Deus. Todos acharam? Todos encontraram? Amém? Podemos ler? Então vamos lá. Jesus fortalece seus discípulos. Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, em outras traduções, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará tão bem as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus promete o Consolador. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vamos até aí. Amados, eu não vou falar da missão de Deus. E não vou falar do plano de salvação. Na perspectiva do Evangelho de João, ou do autor sagrado João, nós sabemos que João, ele apresenta Cristo como Deus.
João não desenvolve uma identidade de Cristo. João é taxativo em seu escrito. Lá no capítulo 1, quando você lê o Evangelho do capítulo 1 de João, você vê Jesus sendo apresentado por João como Deus. Os outros evangelhos, você vê que os evangelistas, eles vão construindo uma identidade de Cristo. Em João, não. Ele já está apresentando Cristo como Deus. E aqui no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus não está simplesmente falando da sua missão. Sabemos que todo o contexto, né? Inclusive o contexto, o capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele fala do traidor, que é indicado, quando ele fala que Pedro vai negar, a gente vê que Jesus, ele está mostrando para onde ele vai. Quando ele chega no capítulo 14, ele quer tratar os seus discípulos. Isso significa que aquele que é enviado, ele é importante para Deus. Não vou falar da obra missionária. Eu não vou falar simplesmente do envio. Eu vou falar daquele que é enviado e daquele que envia. Quem é enviado? Para a obra de Deus missionária, quem é enviado? Uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam. Para a obra de Deus, ou para Deus, quem é enviado? Eu e você. Né? E quem envia? Deus. E aqui o capítulo 14 de João, é justamente isso que João está nos mostrando. Quem vai ser enviado são os discípulos. Quem vai enviar é Jesus. Mas Jesus aqui não está simplesmente preocupado com quem vai fazer alguma coisa no sentido de ir. Ele está preocupado como aqueles que ele vai enviar estão. E a gente vê aqui que Jesus se preocupa com o meu coração, com o teu coração, com a tua vida espiritual, com a minha vida espiritual, com a tua vida emocional, você como pessoa. Ele mostra aqui no texto, vendo a preocupação dos discípulos. Ele vê aqui que os corações dos discípulos estão conturbados, estão aflitos. Tudo está girando em torno do coração dos discípulos. E Jesus sabia que para ser enviado era necessário ter uma convicção, ainda que eu venha passar por um momento de dificuldade. Mesmo que o meu coração esteja conturbado, mas eu tendo convicção em Cristo, tudo muda no envio. Jesus mostra que eu e você somos importantes para Ele, apesar de que Ele quer que a gente vá fazer o que Ele determinou. Às vezes estamos passando por um momento que não tem chão, não tem direção, não temos proteção, parece. E isso traz preocupação aos nossos corações. E os discípulos aqui não são diferentes. A gente olha para Pedro e diz assim, o super Pedro, né? A gente olha para Paulo e diz assim, o super Paulo. A gente olha para João e diz assim, o super João. A gente olha para Tiago e diz assim, o super Tiago. Só que, apesar da gente olhar para esses homens nessa perspectiva, eles não são super Pedro, nem super Tiago, nem super João, nem super Paulo. Foram homens escolhidos por Deus, chamados por Deus, justamente para servir de canais de bênção para o mundo, assim como eu e você. Eu e você não somos diferentes nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Tiago e nem de João. Nós somos iguais a eles. E o texto sagrado está nos mostrando isso, porque Jesus está diante de uma situação que ele está caminhando para a cruz, né? Jesus aqui está reunido com seus discípulos, percebendo a incerteza do coração dos seus discípulos, a agitação do coração dos seus discípulos. E ele chama os seus discípulos para conversar e disse assim, não vos turbe o vosso coração. Ele percebe a ansiedade deles. E hoje nós olhamos para o mundo agitado, ansioso, preocupado, aflito. Um mundo que
na maioria das vezes, não vai para o lugar certo buscar a calma, a tranquilidade. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós que fomos convertidos pelo Espírito Santo de Deus, João também mostra e fala do novo nascimento. No Evangelho de João, capítulo 3, o discurso de Jesus com Nicodemos, Jesus fala do novo nascimento. Então, há necessidade de nascer de novo, para ser enviado, claro. Porque na hora do novo nascimento, nós somos regenerados e somos justificados. Jesus perdoa o nosso pecado. Ele nos justifica diante de Deus. É uma obra única. Jesus decidiu nos salvar. Isso não quer dizer que nós não iremos passar por um momento de ansiedade. Isso não quer dizer que nós não iremos ficar preocupados. E os discípulos estão aqui muito preocupados. Os discípulos estão aqui muito aflitos. Inclusive, pensa comigo, Jesus está revolucionando o mundo, vamos dizer assim, aquele momento, aquela época. Os doutores, os religiosos estão querendo prender Jesus. Aí Jesus vai ser entregue para as autoridades, Jesus vai morrer, e agora, como é que eu vou ficar? Esse era o contexto. Era um contexto de aflição, de sofrimento, de angústia, inclusive do próprio Jesus. Se Jesus estava assim, imagine os seus discípulos. E agora, se ele morre, vão me perseguir, né? Se ele morre, eu vou até ser visto como um revolucionário na visão política. Então, eles vão atrás de mim. Certo? Porque os discípulos também tinham em sua cabeça essa visão política em relação ao Messias. Até certo ponto, eles pensaram assim: Jesus é o Messias político que vai libertar Israel. Isso a gente vê no decorrer da caminhada de Jesus, e a gente vê em Atos capítulo 1, quando os discípulos perguntam para Jesus: e agora? Agora é o tempo de Israel ser restaurado? Então, isso é uma visão política de quem era Jesus. Logo, eles estão preocupados também por causa disso. Mas Jesus está mostrando para eles, e para mim, e para você, que às vezes andamos ansiosos, às vezes estamos aflitos, angustiados, sem chão, sem direção, sem saber o que fazer. Você percebe como o super Pedro não é tão super Pedro? Você percebe que o super João não é tão super João? Você percebe que o super Mateus não é tão super Mateus? E Jesus diz, né, que eles deveriam crer em Deus e crer nele. Não é uma fé sentimental, não é uma fé no intelecto, é uma fé mais profunda, é uma fé no Filho de Deus. É necessário crer em Deus? É. Mas só crer em Deus é que nem os demônios. Crer somente, ou seja, e é só isso. Os demônios fazem isso. Eles também creem em Deus, né? Mas não são transformados por Deus, ou seja, não seguem a Deus, não querem saber de Deus, são rebeldes diante de Deus. Então a gente também tem que crer no Filho, e é justamente isso que Jesus está falando. Crer em Deus, mas também o quê? Credes em mim. Essa fé intelectual, essa fé sentimental, essa fé emocional, para Deus não vale. E é uma fé que não vai te ajudar a passar pela dificuldade, pelos problemas, pelas tempestades, pelos dilúvios, pelos tsunamis. Pelo contrário, essa fé sentimental, ela vai te levar para a dificuldade, pelos dilúvios, pelos tsunamis, e você vai ser atingido por todos. Mas a fé em Cristo Jesus, como Jesus está falando aqui, muda tudo. A minha visão de mundo, a minha visão de mim mesmo, a visão que eu tenho em relação a Deus, tudo muda. Porque Jesus, ele justamente está preocupado em trazer ao meu coração e ao teu coração o remédio para a cura da alma, para a cura das emoções e para a cura espiritual, que é justamente o perdão do pecado. E isso me faz andar diferente, isso me faz ver as coisas diferentes, isso me faz ter descanso. Uma vez eu lendo um livro, A Profunda Paz Interior,
E o autor lá, ele pediu que 2 artistas pintassem cada um quadro. Um artista pintou um quadro da perspectiva que ele tinha de paz. Ele pintou um lago sereno, com um barquinho no meio do lago e um pescador ali. O outro artista pintou a chuva caindo, a tempestade caindo, uma árvore, um ninho e dentro do ninho um pássaro. E aí ele perguntou: qual é a verdadeira profunda paz interior? É aquela paz que, independente das circunstâncias, independente das tempestades, você está ali, ó, acalentado pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Ou seja, buscando e vivendo a paz no Senhor. E essa paz interior que o Senhor quer dar para mim e para você. E essa paz que Jesus estava falando justamente por discípulo, né? Eu vos dou a paz, não a paz que o mundo nos dá. E nós precisamos, querido, a cada dia entender que nós somos seres humanos, nós não somos super-homens. Nós temos angústias, temos aflições, temos ansiedade, temos preocupações. Achamos que não vamos errar às vezes. E por achar que não temos que errar, porque eu sou crente ou porque eu tenho que ser um super crente, isso traz angústia e aflição para o nosso coração. Baseado, inclusive, agora na missão de Deus ou num plano de salvação, quando eu penso nessa perspectiva, eu posso ser um atrapalho para mim mesmo. Eu tenho que entender que eu não sou super crente, eu sou um homem regenerado por Cristo. Eu sou um homem banhado pelo sangue de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo, mas eu posso errar. Entendendo isso, eu vou usufruir da paz que o Senhor quer me dar. Não vos turbe o vosso coração. Crê em Deus, mas também crê em mim. Essa fé nos dá o antídoto espiritual para o coração aflito. E essa fé em quem? É em Cristo Jesus. Então a gente aprende que Jesus está nos chamando, está nos dizendo: creia em mim, confia em mim, que a convicção do teu coração venha a ser em mim, ainda que tu passe um momento de ansiedade. Paulo fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seus problemas, as frustrações, ansiedade, sejam colocadas diante de Deus através da súplica, da oração, da ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o meu e o teu coração em quem? Em Cristo Jesus. Então, queridos, Deus nos chamou para participarmos da missão dele. Mas Deus, ele quer cuidar dos nossos corações. Deus, ele quer cuidar do meu e do teu coração. Deus, ele quer nos enviar de uma forma que a gente tenha confiança nele. E o segundo ponto que a gente vê aqui, que está no verso 2, no verso 3, que ele fala que eu vou para a casa do meu pai, onde há muitas moradas, vou preparar um lugar e depois eu venho o quê? Buscar vocês. Ele nos dá segurança. Jesus nos dá, em primeiro lugar, convicção em nossos corações para que a gente ande tranquilo, apesar da dificuldade. Mas também Jesus nos leva a olhar na perspectiva de que ele nos dá segurança. Fui judeu nessa época. Casa do pai não significava simplesmente, ou seja, a cultura da época, casa do pai era lugar de proteção, de seguro, lugar onde eu podia estar protegido ali, onde meu pai ia me dar o que eu precisava. E Jesus não está falando simplesmente na questão física, está falando que nós devemos ter a segurança em Deus, que é Ele que nos protege, que é Ele que nos dá segurança. Às vezes nós achamos que a nossa segurança é o nosso dinheiro, é o nosso conhecimento intelectual, é a nossa posição de status diante de uma sociedade. Mas Jesus está dizendo, não é isso.
A segurança de vocês é a casa do Pai. E Ele está não só falando da questão física, como está falando também da questão eternamente. Ele está mostrando aos seus discípulos uma perspectiva de futuro. Hoje a gente corre para lá, corre para cá, todo mundo quer estudar, todo mundo quer trabalhar, a gente sai cedo, chega tarde. Isso está errado? Não, temos que fazer. Mas a nossa segurança não é o nosso trabalho. A nossa segurança não somos nós mesmos. A nossa segurança tem que ser Jesus, tem que ser a casa do Pai, aonde eu pertenço àquele ambiente, aonde Deus é bem claro para mim e para você. E se eu estou no trabalho, se eu estou no momento de lazer, se eu estou com a família, se eu estou viajando, se eu estou na célula, se eu estou na igreja, eu sou seguro, não porque isso me faz seguro, mas porque Deus me dá segurança, para mim e para você. E Jesus, ele tem essa convicção, ele tem essa certeza, ele nos mostra isso, justamente para a gente entender que ser enviado não é só ser enviado em primeiro lugar, é ter conhecimento e convicção de quem é Deus. O que Deus quer para cada um de nós, porque Ele trata tanto na questão individual como na questão coletiva. Então, a casa do Pai é o lugar onde eu tenho que estar. A casa do Pai é o lugar onde eu vou ter as coisas. A casa do Pai é onde eu vou ter proteção. A casa do Pai é onde as tempestades vêm, as angústias vêm, os tsunamis vêm, mas eu não vou ser atingido, porque Deus é o meu porto seguro. Eu pertenço àquele lugar, porque Deus me faz pertencer àquele lugar. Porque é um lugar onde a convicção do meu coração, mediante em Cristo Jesus, é um lugar onde não há medo. A presença de Deus não tem medo, gente. Quando nós estamos diante da presença de Deus, Deus traz ao nosso coração o refrigério, a força, a convicção, ainda que sejamos seres humanos. Mas Ele não está falando não só na questão de estarmos aqui, Ele está falando da eternidade nele. Ele diz que Ele vai, mas vai voltar. E quantas vezes nós achamos que a paz interior é eu fazer uma viagem? É ter a dopamina, né? Ou seja, o hormônio do prazer ali. Ou seja, pronto, se eu estou viajando, se eu estou no momento de lazer, tudo é tranquilo para mim, então eu tenho paz. E não é. Quantas pessoas no mundo inteiro, né? A gente vê as redes sociais, fotos e mais fotos, né? As pessoas colocando lá, mas às vezes a gente vê uma pessoa colocando uma imagem dela tão feliz em um lugar tão bonito, 10 minutos depois, algum tempo depois, você ouve falar, aquela pessoa se suicidou, aquela pessoa tirou a própria vida. Cadê a segurança? Cadê a paz interior? E num mundo de frustrações diárias, num mundo de preocupações diárias, de angústias, o homem está caminhando para um mundo justamente sem paz e sem segurança. A gente vê aí na televisão, nos jornais, as guerras no mundo, né? Eu vou resolver essa situação com guerra militar, né? Poder militar. Essa situação que eu vou resolver também com poder militar. E se eu resolver essa situação com poder militar ali, vai ter paz. Não é mentira isso. É porque o homem tenta resolver as coisas dele da forma que ele quer resolver. Claro que a Bíblia diz que haveria rumores de guerras no final dos tempos. Isso é um sinal do final dos tempos. Mas para a gente que conhece a Cristo Jesus, paz não é ausência de guerra. Para nós que conhecemos a Cristo Jesus, pelo contrário, paz é estar seguro nele. E é isso que Jesus está falando aos seus discípulos. É isso que Jesus está chamando a minha atenção e a tua atenção. E ele vai voltar. E ele disse, não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, cada um de nós temos o nosso valor em Cristo. E é um valor especial no plano de Deus. E Jesus também nos ensina aqui, o autor sagrado escrevendo, né, no verso 4 ao verso 6,
ele fala que Jesus é o caminho para a transformação. Ele fala que Jesus é o caminho para... Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é isso que está escrito aí na tua Bíblia, na minha Bíblia? Jesus, ele satisfaz a nossa vida, em todo o sentido. Então, ele dá segurança, ele dá paz. Agora, ele quer me direcionar, ele quer te direcionar para o trono da graça. Ele quer que a gente venha a ser transformado, porque ele não está simplesmente dando um remédio aqui, ele está dizendo, eu sou o remédio. Ele está te dando aqui a direção, ele não está dizendo, vai lá e faz. Ou então, segue esse caminho, ele está dizendo, eu sou o caminho. Anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Né? O pastor Rafael pregou domingo passado sobre Deus o herói, né? Usando lá a história de Abraão. A soberania de Deus. E nós precisamos desejar mais isso na nossa vida do que qualquer outra coisa. Caminhar o caminho de Deus. Nós criamos tantos caminhos para a satisfação própria, que na maioria das vezes, ou todos eles, se duvidar, nos leva para um caminho sem paz e sem segurança. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho de paz e de transformação. Nós queremos ter segurança, está errado? Não, está certo. Eu quero ter paz, está errado? Não, está certo. Mas eu preciso caminhar. Nós queremos a bênção do Senhor, mas não queremos passar pelo processo. E Jesus está dizendo, para chegar ao trono, tem que caminhar. Caminhar com quem? Com Ele mesmo. Então, Ele me dá convicção para eu ter paz, Ele me dá segurança, agora o que Ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu usufrua desta paz e dessa segurança. Não é algo teórico. Os ensinamentos de Jesus não são algo teórico. Não, eu sou abençoado por Deus. É como se a gente fosse subir uma escada de 100 degraus, querendo colocar o pé no primeiro degrau e querendo colocar o outro pé no último degrau. Nunca. Ou então caminhar um caminho de 1 quilômetro, de 2 quilômetros. É colocar o pé aqui no primeiro metro, ou no primeiro centímetro, e colocar o pé lá no último metro. Não é assim. Ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está conosco porque Ele quer nos transformar. Ele quer nos fazer a imagem e semelhança dEle. Esse coração conturbado, ele pode até ser conturbado, mas ele vai ter paz. Esse coração sem segurança, ele pode até ser segurança, mas ele vai perceber que ele está seguro. Por que nós somos inseguros? Porque nós não temos paz? Porque somos seres humanos. Porque estamos numa natureza humana e caída. Porque somos pessoas que estamos debaixo de um pecado. Mas Jesus, Ele tem solução para tudo na vida, inclusive para a morte. E aqui Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele está afirmando que nesse caminho também é seguro. O salmista diz assim, que a palavra de Deus é luz para o caminho, né? Vamos imaginar que eu tenho uma lâmpada em cada pé. Ele está falando que a palavra de Deus é luz para o caminho. Ele está falando ali no sentido de continuidade. Ou seja, ele está falando que eu tenho que caminhar, que eu tenho que prosseguir, que eu tenho que andar, que eu tenho que ir. E mesmo que eu esteja num ambiente de escuridão, aonde eu estou pisando, há luz. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está em meu coração. E quem é a luz do mundo? Jesus. E ao estar caminhando, estar fazendo esse movimento, aonde eu estou, há luz. Mesmo que eu esteja no meio de trevas. E sabe onde é que está as trevas? No coração do homem que não tem Cristo. E é justamente a esse coração que eu e você precisamos levar a luz. E Jesus está dizendo aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Te alimenta de mim, lê a minha palavra, anda na minha presença. Você vai estar satisfeito com tudo que você fizer. Se você faz uma viagem boa, você vai estar satisfeito. Se você vai bem aqui na praia, na litorânea, você também vai estar satisfeito.
Se você volta para sua casa, que é um lugar seguro, você também vai estar satisfeito. Não existe lugar, quando nós estamos na presença de Deus, que não haja satisfação, porque Ele é a nossa satisfação. E eu não estou falando da missão de Deus, estou falando do próprio Deus, daquele que nos envia, mas daquele que quer cuidar de cada um de nós, daquele que quer tratar de cada um de nós, dos nossos corações. E por que às vezes a gente anda inseguro? Por que às vezes a gente anda aflito? Vou responder para vocês. Do verso 7 ao verso 15, ele está falando que ele e o Pai são um. Ele está falando de relacionamento. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de conhecer alguém. Como a gente estava conversando no início aqui, né? Eu e o pastor Rafael, nós andamos há 28 anos, né? Hoje, além de ser meu amigo, ele é meu pastor, né? Claro que sempre foi. Mas a gente anda junto há 28 anos. Ele conhece as minhas loucuras, ele conhece como eu penso, ele sabe que as minhas frustrações. Por quê? Porque a gente anda junto. Por que ele me conhece? Porque a gente anda junto. Por que a gente tem intimidade? Porque a gente construiu isso. Por que a gente briga? Porque a gente anda junto. Eu não vou brigar com quem eu não ando junto. Eu vou brigar com quem está perto de mim. Brigar em qual sentido? Ficar chateado, ficar tristinho. Porque a gente anda junto. A gente vai ter a lixa grossa. E quando a gente anda com Deus, Ele nos mostra que nós somos e nos transforma. E quer que a gente tenha intimidade com Ele. Quer que a gente conheça Ele. Quer que a cada dia a gente se aprofunde naquilo que Ele quer para a gente. Eu não conheço mais simplesmente um caminho. Eu conheço o caminho. Eu não conheço mais simplesmente um Deus. Eu conheço o Deus que se relaciona comigo de forma pessoal, que quer me fazer diferente a cada dia, que quer me levar para a casa dele, que quer cuidar de mim, que quer tratar de mim, que quer me dar conforto, quer me dar consolo, e que quer que eu seja luz para o mundo. E não existe, queridos, todo o que é nascido de novo, todo o que é nascido de novo. Quem não é nascido de novo não pode usufruir disso que eu estou falando para vocês. A teologia fala da graça comum e da graça especial. A graça comum é para todos. Mesmo que não é o homem mais mau da face da terra, ele vive a graça comum. Um exemplo de graça comum, o sol nasce para todos, para o bom e para o ruim. Isso é um exemplo de graça comum. Mas a graça especial é para aqueles que são convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Um exemplo de graça especial, intimidade com Deus. Relacionamento com o Pai e com o Filho. E Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, vocês precisam se relacionar comigo. Vocês precisam me conhecer. Vocês precisam tomar café comigo. Vocês precisam comer um pão comigo. Vocês precisam almoçar comigo. Ou seja, leia a palavra de Deus, está entre os irmãos, porque Deus também se manifesta através de cada um de nós. Usando o irmão para confortar meu coração, usando o irmão para trazer consolo ao meu coração, usando o irmão para me dar uma direção, é o Deus agindo através da igreja dele. Então a gente precisa ter interesse de sermos cuidados por Deus. Enviar por enviar é dar murro em ponta de faca. E Jesus está chamando os discípulos aqui a atenção. Ele está revelando o próprio Pai. Jesus é a exegese de Deus. Jesus é a revelação do próprio Pai. Se você me vê, é o que ele está dizendo para os discípulos, você está vendo o Pai. Se eu falo, quem fala é o Pai. E hoje, quando nós estamos nos relacionando com Deus, nós estamos nos relacionando com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não dá para dizer que eu me relaciono com o Pai, mas não me relaciono com o Filho e com o Espírito. Não dá para dizer que eu me relaciono com o Filho, me relacionar com o Pai e com o Espírito não me relaciono. Não. Quando eu me relaciono com o Filho, eu estou me relacionando com a Trindade. E Deus está trazendo isso aos seus discípulos. O super Pedro, o super João, né? O super Tiago. Olha, que eu queria ser igual a Pedro. Olha que eu queria ser igual a Tiago. Ou olha que eu queria ser igual a Paulo. Meu amigo Paulo diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Servos
unicamente do Deus. Nós não somos nada. Mas em Cristo nós temos o nosso potencial. Em Cristo nós conseguimos contemplar quem nós somos, apesar de sermos perfeitos. E Jesus fala sobre a oração. Nós estávamos falando no início sobre a oração, né? Que dizer, orar não é fácil. Orar tem que ter fé. Você lembra que a gente falou de convicção no início? Você, mesmo não tendo vontade de orar, você tem que orar. Ah, não, eu não vou orar no meu quarto hoje porque eu estou sem vontade de orar. Não. Você vai orar no seu quarto, trancado a porta, porque você sabe que vai falar com Deus. Vai se relacionar com Deus, vai ter intimidade com Deus. Então, a necessidade de orar. Lá no IPAS nós fazemos, ano passado fizemos 2. Esse ano eu quero fazer 4. São 12 horas de oração. A gente começa às 6 da manhã e vai até 6 da tarde. Ah, o cara começa a orar 6 da manhã e vai até 6 da tarde? Não, não é como a gente está pensando e imaginando aí, não. É flexível. Existem os grupos de oração, de 6 da manhã até 6 da tarde. Se teu horário é bom meio-dia, vai meio-dia. Se teu horário é bom 5 horas da tarde, vai às 5 horas da tarde. Eu sei que a gente cria uma corrente de oração, vamos dizer assim, né? Aqui não é campanha, é a questão de incentivar a igreja para orar. A gente cria essa corrente, aí tem grupo 6 da tarde, tem grupo 5 da manhã, ou 6 da manhã, tem grupo meio-dia, tem grupo 1 hora da tarde, ou seja, você vai lá, sempre vai ter um grupo orando, ou 2 grupos orando naquele horário. A intenção é ensinar a igreja que a igreja precisa orar, inclusive no seu quarto. E Jesus está dizendo que quando a gente ora a Deus, o nome dele, lembrando que João, ele foi o último apóstolo que morreu. E quando João foi escrito, todos os apóstolos já tinham morrido. Lembrando que João olhou Jesus fisicamente, mas lembrando que João olhou Jesus glorificado, está lá no Apocalipse capítulo 1. Ele teve a visão do Cristo glorificado. A perspectiva que João tinha de Cristo era totalmente diferente, porque ele viu Cristo fisicamente e viu Cristo glorificado. Ou seja, a gente precisa ter intimidade com Deus. E a oração é uma das disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, são coisas, gente, simples, mas que a igreja está perdendo. Então, eu e você precisamos irmos para os pés do Senhor, porque Ele quer cuidar de cada um de nós, em nossas frustrações, angústias, ansiedade, preocupações, mas também Ele quer nos dar a visão da eternidade, aonde há segurança, aonde eu sou suprido, aonde eu sou alimentado, aonde eu bebo a água e não vou ter mais sede. O Senhor está nos chamando. E baseado nessa perspectiva do Evangelho de João, capítulo 14, em relação à missão de Deus, nós fazemos missão. Como eu falei para você, missão não é só quem vai para a Tailândia ou quem vai para Bangladesh. Claro que há uma diferença devido... Qual é a diferença? A hostilidade. Para você ter ideia, pessoas que se reúnem lá, às vezes se reúnem escondidas dentro do mato. Ou então se reúne de 2 em 2 porque não pode ter um grupo maior. Ou então não tem acesso à Bíblia. Existem pessoas com 80 anos de idade que nunca ouviram falar de Cristo. Existem pessoas com 50 anos de cristianismo e nunca tiveram acesso a uma Bíblia toda. Eu e você, nós temos. Então, a diferença da missão, nesse sentido, é só hostilidade, mas a missão é a mesma. Então, quando Deus converte o meu coração, eu passo a ser um missionário, mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo líder de célula, mesmo não tendo título nenhum na igreja, mas eu sou um missionário. Inclusive na minha casa, primeiramente na minha casa. Meu pai, minha esposa, meu esposo, meus filhos, amigos, parentes, enfim, eu sou um missionário. Estão entendendo? Então, quando nós falamos de missão de Bangladesh, nós estamos falando de mim e de você. Quando a gente envia a Jéssica para a Tunísia, nós estamos falando que eu e você fomos enviados. Estão entendendo? Por isso, a gente não pode dizer assim, a minha África no IPAS. Não é. Não posso comparar IPAS com uma África. Eu não tenho nem ideia do que é fazer missão numa África.
Não tem. Como função, nós precisamos andar como igreja. Como chamado, Deus vai chamar alguém de forma específica para ir para a África. Mas de uma forma ou de outra, eu tenho que entender que eu sou um missionário. E Jesus está tratando o coração dos discípulos, e Jesus está tratando o meu e o teu coração. Vamos descansar no Senhor, vamos ter segurança no Senhor, vamos caminhar o caminho que é Ele, e vamos ter intimidade com o Pai. Então nós temos a nossa missão local. E nós temos várias missões local. A Igreja Maranata, a missão local que nós temos hoje em vários bairros, começou em quem? Na família do pastor Afonso e da pastora Cristina. Voltando ao que eu falei no início. Os principais missionários dessa igreja, claro que é Cristo, a gente sabe disso. Mas é o pastor Afonso, a pastora Cristina e a sua família. Porque nós só estamos aqui porque Deus usou essa família para que viéssemos ser o quê? Alcançado por Ele através dessa família. Então a importância de fazer missão lá é a mesma importância de fazer missão aqui. O pastor nunca foi, o pastor Afonso nunca foi, né? Fazer missão fora. Mas quantos ele já enviou? Quantos pastores já saíram da Maranata? Quantos irmãos já saíram da Maranata e estão em outras igrejas, inclusive hoje são pastores? Centenas, gente. Dezenas. Estão entendendo? Que eu preciso entender que eu sou um missionário, e por ser um missionário, vou ser canal de bênção aonde eu estou. E eu escolhi, para a gente estar encerrando, eu escolhi 2 congregações, né? Para mostrar para vocês algumas fotos e 2 vídeos. O vídeo está pronto aí, querido? Pois pode passar para a gente olhar aí, rapidinho. Aí é Vila Magrinho, logo no início, viu? Pastor Deusimar, pastor Feitosa, as crianças lá. Pastor Rafael Novinho, né? Pastor Feitosa. Suprema graça. É Wanda ali, ó. Graça divina. Neto orando aí com a família. Graça. Frank. Jesus é graça. Que amor, né? Amém. Passa o outro, querido. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Aí é Vila Magrinho também, viu? Amém, agora pode passar as fotos. Aqui é Vila Luizão, eu, pastor Afonso, pastor Henrique. Alguém conhece o pastor Henrique? Quem não conhece o pastor Henrique é aquele lá de vermelho, que hoje é pastor ainda da Vila Luizão. O pastor Rafael, isso aí foi na época que eu estava na Vila Luizão, e foi uma multiplicação de células, tá? Pode passar, querido. Aí aqui é a igreja da Vila Luizão, em tempos atuais, mais atuais, né? No culto. E aqui é o pastor Henrique, a pastora Fátima, que é a esposa do pastor Henrique. Então, queridos, eu quero chamar aqui à frente o pastor Feitosa também, o pastor Deusimar. Eu quero que a gente entenda que Deus, Ele quer cuidar da gente, Ele não quer só enviar. Por isso que eu trouxe essa palavra. Porque essa palavra é para mim e para você. Mas Deus escolhe pessoas, aí como o pastor Rafael pregou no domingo passado, a gente não sabe por quê, Deus é soberano. Então ele escolhe pessoas específicas, não é dizer que eles são melhor do que você e do que eu.
mas Deus escolheu. Assim quis Deus usá-los, né? Eu queria chamar também o pastor Rafael, a pastora Rossana aqui também em cima. Então eu quero que você e eu entenda que nós somos chamados por Deus para sermos canais de bênção. E aonde você estiver, não é que você pode, você tem que ser um missionário. Eu não estou dizendo de cantar louvor, gente. Não estou dizendo de cantar música. Eu não estou falando também de pregar no púlpito, não estou falando disso. Eu estou falando de sermos missionários na nossa vida, dia a dia. Jesus está preparando seus discípulos aqui para o dia a dia. Hoje nós estamos aqui porque Deus escolheu uma família, que foi a família do pastor Afonso, para que fosse servir de canal de bênção. Então eu quero mostrar o valor que é a missão de Deus aonde nós estamos. Assim como eu contribuo financeiramente para enviar a Jéssica ou outros missionários que nós queremos enviar, eu também tenho que entender que eu tenho que servir o pastor Rafael aqui, ó. Quem é da Vila Magril tem que servir o pastor Feitosa e a pastora Deusimar lá na Vila Magril. Quem é do IPASE tem que servir eu como pastor lá no IPASE. Mas eu não sou simplesmente pastor no IPASE, eu sou um missionário no IPASE. Estão entendendo? Não é o teu título que te faz missionário, é o próprio Deus que te faz um canal de bênção. Estão entendendo? Então eu fiz questão de trazer para você olhar nossa missão local, para você valorizar também a missão transcultural, porque a missão transcultural depende da igreja local, né? Jerusalém, ou seja, qual é a minha Jerusalém hoje? Qual é a tua Jerusalém? É onde você está. Samaria, Judéia, confins da terra, ou seja, a Jéssica foi para a Tunísia. Quem enviou? Nós não enviamos, nós fomos. Estão entendendo? Eu não enviei a Jéssica, eu fui junto com a Jéssica. Pastora Carmen está aí, cadê a pastora Carmen? Pastora Carmen, pastor Francisco, Deus me deu uma bênção, eu estou morando em frente, no mesmo apartamento, assim, ó. Meu apartamento é 108, dele é 107. Já fui comer galinhada lá, já fui comer mocotó, ou seja, Deus me deu essa bênção. Me perguntaram para onde é que vai para o Natal. Não sei, eu estou esperando o vizinho. Eu queria chamar aqui da frente também a pastora Carmen, o pastor Francisco, porque eu conversei com a pastora Carmen, tenho conversado com ela, com o pastor Francisco. Eu quero que ela me dê toda semana, ou 15 dias, não sei, relatório sobre a Jéssica. Não é o que ela está fazendo lá, é como ela está. Estão entendendo? Eu não quero saber se ela está pregando o evangelho para 1000 muçulmanos. Eu quero saber como ela está como pessoa. Se ela está se sentindo cuidada por mim, por você, isso que é importante. Estão entendendo? Beleza? Então vamos nos colocar em pé e o pastor Rafael vai orar pelas nossas vidas, né? Eu encerro aqui, eu concluo aqui a minha fala e quero deixar essa palavra ao teu coração. E que Deus te abençoe.